A campanha hoje, vamos ter uma reunião de coordenação logo mais e estamos muito animados com o segundo turno, porque o segundo turno nos oferece uma oportunidade que nós não tivemos no primeiro, de debater os projetos que cada um dos dois candidatos remanescentes defendem para o país. Nós teremos uma oportunidade muito importante de confrontar esses dois projetos para que o eleitor tenha uma oportunidade em virtude da importância da eleição brasileira e da importância do Brasil no cenário internacional, na América Latina, nos BRICS, enfim, em todos os cantos do mundo o Brasil tem uma presença muito importante e o que vai acontecer no Brasil vai ter significado internacional, no nosso entendimento, sobre a nossa tradição diplomática, sobre a nossa tradição em termos de relações internacionais, relações comerciais, respeito à autodeterminação dos povos, toda uma tradição que está em jogo nesse momento e que nós pretendemos representar. Respeito à Constituição de 88, aos direitos consagrados na Constituição, aos avanços que foram promovidos no passado recente, que nós queremos aprofundar, inclusive para tirar o país da crise econômica e política que se encontra. Então, tudo isso vai poder ser mais aprofundado no segundo turno e nós estamos muito confiantes de que essa oportunidade vai ser oferecida, de maneira que as pessoas vão ter aí 3 semanas pela frente para refletir, né, sobre a sua decisão de primeiro turno e, eventualmente, a decisão de segundo turno. Dito isso, eu me coloco à disposição para algumas perguntas. Como eu tenho horário para embarcar, eu não vou responder a todas as perguntas, mas algumas eu me disponho a responder. Boa tarde, Rafael, do Valor Econômico. O antipetismo foi a tônica do voto nesse primeiro turno, isso na opinião de 100% dos analistas. Eu já perguntei até outra vez para o senhor sobre autocrítica. O senhor mesmo fez uma autocrítica no texto que escreveu para Piauí sobre a política econômica do governo Dilma. O que os analistas estão dizendo é que o PT precisa fazer um aceno ao eleitorado de centro, ao eleitorado que deixou de votar no PT, e isso passa por uma autocrítica sobre os problemas que a Lava Jato apontou, sobre os problemas que o senhor mesmo viu na condução econômica do governo Dilma. De que forma isso vai ser feito? Vai ser feito? O que o senhor pode dizer a esse respeito? Olha, você está citando um texto meu para dizer que eu não fiz aquilo que eu devia fazer. Então, é um paradoxo a tua pergunta, porque você está citando um longo texto, um longo ensaio que eu publiquei há mais de um ano, quer dizer, não é nem recente, mas tem mais de um ano que eu publiquei esse texto, fazendo um balanço honesto intelectualmente daquilo que eu imagino que tenha sido equívocos de condução da política econômica, acertos e medidas corretivas, né? Ao mesmo tempo em que eu procurei demonstrar nesse texto, depois comprovado por depoimentos do próprio PSDB, que a maneira como o Congresso se conduziu em 2015 colocou em risco as bases de sustentação das finanças públicas, que não terminou até hoje. Essas pautas-bomba continuam seguindo o curso normalmente, né? Aprovação de reajustes para a cúpula do funcionalismo, novos privilégios sendo concedidos diante dos olhares dos cidadãos atônitos com isso, e isso precisa ter um freio. Não foi, esse freio de arrumação ainda não aconteceu. Isso vai estar na campanha? Minha pergunta é essa. A Piauí tem uma situação restrita. Isso vai estar na campanha do PT? Vai estar nos... eu pretendo ir a todos os debates, né? Isso vai ser... Eu fui a todas as sabatinas para as quais eu fui convidado. Eu só tive 20 dias de campanha, né? Ao contrário de todos os candidatos que estão há anos em campanha, eu tive 22 dias de campanha, rigorosamente. Ao contrário, assim, do que pressupõe a sua pergunta, acho que foi um feito, com 22 dias de campanha, colocar um candidato no segundo turno com quase 30% dos votos válidos. Isso, digamos assim, concorrendo com veteranos, veteranos que eu respeito, eu queria te dizer,
Acho que o Ciro Gomes está na sua terceira campanha presidencial, pessoa de alta respeitabilidade, Marina Silva, mesmo Geraldo Alckmin está na sua segunda campanha presidencial, posso discordar dele, divergir, mas nunca deixei de respeitar. Não estou falando isso no pós-eleição, falo isso há muitos anos, né, que tenho respeito por essas pessoas. Meirelles, que foi presidente do Banco Central, enfim, eu estou falando aqui, na verdade estou me repetindo em relação a esse tema. Com 20 dias de campanha, nós colocamos com mais de 30 milhões de votos um candidato até então desconhecido no segundo turno pela força do projeto que a gente representa. Os partidos políticos tradicionais só sobraram nesse processo. Eles, efetivamente, os partidos políticos, eles definharam nesse processo eleitoral. E nós estamos no segundo turno. De maneira que eu sugiro que isso seja devidamente registrado do ponto de vista histórico. Foi um feito, com 22 dias de campanha, conseguir mais de 30 milhões de votos, defendendo um projeto, porque foi o que eu tive tempo de fazer, defender um projeto, que eu acredito que seja o projeto que vai restaurar as perspectivas de desenvolvimento com inclusão social no Brasil. E 30 milhões de pessoas me acompanham no primeiro turno nesse diagnóstico, de que nós precisamos restaurar um projeto de desenvolvimento com inclusão. Vou conversar com as forças democráticas do país, representadas por algumas candidaturas, sim, né? Citei Ciro Gomes, Guilherme Boulos, estou mantendo contato com alguns governadores do PSB, com quem eu tenho longa relação de amizade política. Falei com o Paulo Câmara, vamos falar com o Carlos Siqueira, presidente do PSB. Temos todo o interesse em que as forças democráticas progressistas estejam unidas em torno desse projeto de restauração, né, de um projeto de desenvolvimento com inclusão social. E eu entendo que nós temos toda a condição de nos apresentar no segundo turno com a força que esse projeto merece e disputar voto a voto, né, o eleitorado para o segundo turno. Candidato, boa tarde. Isabela Camargo, da Globo News. O que é possível negociar da proposta que vocês apresentaram nesses 22 dias para atrair tanto o candidato Ciro Gomes como o candidato Boulos, mas principalmente os eleitores deles? O que dessa proposta é possível abraçar da proposta que eles apresentaram, principalmente pela manutenção da democracia, como o senhor falou? Bom, nós vamos eu vou ligar para eu falei ontem com o Ciro Gomes, mas foi um telefonema de cortesia, né, mútua e respeito mútuo que temos em função da longa amizade que mantemos desde o primeiro governo Lula. Vou ligar para o Ciro agora institucionalmente, e se ele se dispuser, vamos sentar para conversar e vamos tratar desses assuntos como tratamos no primeiro turno com o PCdoB. Tivemos total tranquilidade em ajustar parâmetros do programa para que ele seja o mais representativo dessa ampla aliança democrática que nós pretendemos fazer para resgatar uma perspectiva de reafirmação dos direitos, reafirmação dos valores democráticos, que está no cerne do nosso projeto. Só uma técnica, o ponto que vocês falam foi questionado ao longo desses 22 dias no programa de vocês sobre mexer na Constituição. É um ponto negociável do senhor para este segundo turno? Não, veja bem, nós temos, eu já falei falei durante o primeiro turno que a nossa questão de reformar a Constituição é muito importante justamente em função da reforma bancária, reforma tributária e reforma política. Não há como fazer isso sem reforma constitucional. Agora, a forma, nós podemos discutir com o Ciro, com o Boulos, a melhor maneira de fazê-lo, né? Mas os nossos objetivos estão muito claros no nosso programa e eu penso que, em grande medida, eles são muito próximos. Eu li o programa do Ciro e vi muita convergência de ideias em relação ao que precisa ser feito. Mas óbvio que o Ciro é uma personalidade importante do Brasil. Terei a maior satisfação de sentar com ele e depois as nossas equipes para discutirem uma formatação adequada para que nós possamos nos reapresentar no segundo turno com um projeto ainda mais amplo e abrangente. É assim que se faz democracia, né?
A democracia se faz no diálogo, buscando convergências, buscando consenso, que, aliás, é o que vai ter que ser feito no governo com o Congresso Nacional. Vai buscar o texto que, efetivamente, tem o maior respaldo da sociedade. Candidato. Gente, vamos respeitar. Então, foi feito um balanço, né, do que aconteceu ontem. Candidato, Marcelo Rocha, do Jornal Nacional. Gostaria de saber do senhor, deixando um pouco de lado temporariamente as pautas chamadas identitárias, que tipo de agenda o senhor acha que é a mais importante agora para confrontar o projeto do seu adversário, numa dimensão que possa fazer com que o placar dessa eleição possa virar em seu favor? E, aproveitando o embalo, eu gostaria de saber que tipo de recomendação e avaliação o senhor ouviu do ex-presidente Lula hoje. Na verdade, o que eu penso, não pode ter tema tabu numa campanha eleitoral. Né? Temos que discutir todos os temas. Mas o que eu penso que vai nortear o segundo turno é muito o modelo econômico, né? O neoliberalismo que ele propõe e o estado de bem-estar social que nós propomos. Em relação aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, acho que esse é um núcleo importante da nossa divergência, por assim dizer. Na minha opinião, o retorno do neoliberalismo vai agravar a crise e nós vamos seguir um modelo que não deu certo na Argentina. Então, isso não vai fortalecer o poder de compra do trabalhador, não vai aquecer a economia. Então, o modelo neoliberal, eu penso que é um dos temas que nós vamos tratar, mas outros temas virão: política externa, políticas sociais, o que fazer com a segurança pública, né? Nosso modelo é empoderar a Polícia Federal para ser uma espécie de agente coordenador de todas as polícias no Brasil. Nós entendemos que segurança pública, por exemplo, é um serviço público. E armar a população é desonerar o Estado de proteger o cidadão. No fundo, é uma escapatória para deixar de prestar um serviço essencial previsto na Constituição. O Estado tem que prover segurança pública. Se não está acontecendo, vamos inovar do ponto de vista institucional. Por isso que a nossa proposta é a Polícia Federal como coordenação da segurança pública no país. Uma coordenação central no topo do Sistema Único de Segurança Pública. Eu penso que é um debate importantíssimo para ser feito. Enquanto armar a população vai acarretar, na minha opinião, mais mortes e lucro para quem produz arma. Mas não vai resultar em segurança. O que vai resultar em segurança é mais institucionalidade. E, na minha opinião, a Polícia Federal é quem pode prover a inteligência necessária para coordenar as ações. Última pergunta. Sobre as impressões do ex-presidente Lula sobre o senhor respondeu. Não foi disso que foi tratado. Nós tratamos muito superficialmente dessa questão. Bom, candidato, começando o segundo turno, sou João Carlos Del Rios, da KTV TV Cultura. Provavelmente, né, nós teremos aí uma série de ataques, uma série de acusações no segundo turno. Como é que vai ser a sua campanha a partir daí? O senhor vai responder também a esses ataques, a essas acusações, ou vai manter o estilo paz e amor nesse segundo turno? Olha, nós pretendemos manter uma campanha propositiva, como fizemos no primeiro turno. Obviamente, você pode arguir o outro candidato das propostas que ele está defendendo, né? Que foi o que nós fizemos na reta final. Agora, o que aconteceu na internet, da parte dos nossos adversários, isso nós não vamos usar esse tipo de artifício, né? Nós não vamos lidar com mentira, com disseminação de calúnias, com injúrias, como aconteceu em relação a mim, a minha família e a minha vice, Manuela Dávila. Não entendo no que uma pessoa pode achar que isso contribui com a democracia. Ficar ofendendo as pessoas na honra, ficar falando da religiosidade das pessoas, né? Estou aberto para discutir qualquer tema e gostaria que esses temas mais afeitos a valores fossem discutidos publicamente, olho no olho. Não me furto a responder nenhuma pergunta sobre valores, desde que elas me sejam feitas olhando no meu rosto. Agora, é muito difícil você se defender de uma enxurrada, de um bombardeio via WhatsApp, com mentiras a seu respeito.
Nós não temos dinheiro e nem condição de ficar enfrentando esse tipo de coisa. Então fica o apelo para que a Justiça Eleitoral seja mais rápida em tirar do ar, como aconteceu no último dia de campanha só, nós conseguimos tirar 35 matérias falsas sobre mim e sobre a Manoela. 35. O TSE reconheceu a falsidade das informações e mandou que as plataformas retirassem de circulação as matérias que foram falsificadas. Isso é muito desagradável, porque afeta a vida da minha família, da família dela. Então nós vamos ter que tentar estabelecer um protocolo ético em relação ao tipo de abordagem que vai se fazer na campanha. Vamos tentar verificar se eles concordam em assinar esse protocolo ético, né? Nós vamos fazer esse esforço para que eles assinem uma carta de compromisso contra a calúnia e difamação anônima que acontece nas redes sociais, sobretudo o WhatsApp. E sobre as suspeitas de fraude em urnas eleitorais que o adversário está... Quem é suspeito? Suspeitas de fraude em urna eleitoral, que o seu adversário falou disso ontem. Alguns eleitores reclamaram que não conseguiam votar no presidente, chegaram a registrar em ato algumas sessões. Como é que o senhor vê essa suspeita? A sua coligação ouviu relatos parecidos de eleitores? O que o senhor acha? O que eu ouvi foi um desmentido da própria imprensa, né? A imprensa apurou, inclusive um vídeo que foi veiculado na página do filho do candidato, veiculou, apurou e demonstrou a falsidade da informação. Repito, isso não ajuda o eleitor. Isso não ajuda a democracia. Sabe, se você tem alguma dúvida, procure a autoridade competente antes de veicular, e ela existe para isso. Para isso que existe fiscal, para isso que existe policial, para checar a informação antes dela ser propagada. Porque senão só má fé explica esse tipo de veiculação. Muito obrigada, candidata Dá.